a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dá uns minutinhos. Olá, que Deus abençoe a todos e a todas. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso primeiro e o nosso segundo estado. Na realidade, existe uma máxima dentro da religião cristã que antes de nós vir à Terra, nós morávamos com Deus. E existe uma realidade dentro da vida humana que é o seguinte: se o homem ele foi criado por Deus na intenção de ser igual ou ser semelhante a Deus, o que aconteceu antes? O que ocorreu anteriormente ao nascimento do homem? Qual é a realidade que existe entre o mundo físico e entre o mundo espiritual anterior? O que aconteceu entre Deus e a criação? O que tem nesse intervalo de tempo entre a eternidade, que Deus sempre foi, e a criação do universo? O que ocorre nesse primeiro, que vamos chamar nesse primeiro estado? O que acontece nesse pré-advento do homem na Terra? Olha, se o homem ele foi criado por Deus à luz de Deus, o que ocorreu antes do homem ser criado? Porque as escrituras dizem que Deus que Deus não foi nem que Deus será, mas que Deus é. Ou seja, Deus é eterno. Mas o que aconteceu antes do homem vir a existir? Quem Deus governava?
E é isso que nós chamamos da realidade do primeiro e do segundo estado do homem. Nós temos conhecimento, né? Aquele que sabe que antes do homem vir à Terra, Deus já tinha preparado um lugar para que ele pudesse viver. Mas que antes do homem ter vindo à Terra, o homem em espírito. Deixa eu só ajeitar aqui um minuto. Nós sabemos que o homem em espírito ele já tinha uma realidade, e que esta realidade do homem é chamada de morada com Deus, ou seja, todos nós morávamos com Deus. Então, não existe. Tá difícil. Não existe como dizer que o homem ele não teve um primeiro estado antes de vir à Terra. Porque o homem ele teve um primeiro e um segundo estado. E qual é o primeiro estado do homem? Aqui nós vamos falar dos dois primeiros estados. Mas qual é o primeiro estado do homem? O primeiro estado do homem não foi a criação. Deus criou um ser eterno. O homem é para ser um ser eterno. Antes da queda, ou antes do pecado original, Deus criou o homem para ser eterno como ele é. Ou seja, quando nós vamos para o texto bíblico e analisamos o que aconteceu antes de Adão, nós vimos que ocorreu uma guerra entre os anjos de Deus e os anjos malignos, ou seja, os anjos de Deus e os anjos de Satanás, que Satanás se rebelou, e aí houve a primeira grande rebelião e depois a segunda grande rebelião. A primeira foi a de Satanás e dos anjos, e a segunda grande rebelião foi a do homem. Mas nós vivemos junto com Deus como seres espirituais. Ou seja, nós antes de ganharmos um corpo, nós vivíamos na presença de Deus. E nós éramos semelhantes a Ele, semelhantes a Deus, não iguais a Deus, mas semelhantes a Ele. E no
primeiro estado, não havia só uma alma que no primeiro estado não tinha visto Deus o Pai e Jesus Cristo. Todos sabiam quem era Deus e quem era o Filho, e adoravam tanto ao Pai quanto ao Filho. E no mundo espiritual, dentro da presença de Deus, nós todos estamos na presença de Deus. Todavia, nós ganhamos, era necessário, tornou-se necessário ganharmos mais experiência para obter que poderíamos obter naquele mundo espiritual. Então, o que Deus fez? Ele guiou a terra e nos mandou para cá. Agora, enquanto estávamos no nosso primeiro estado, nós vivíamos e víamos Deus. Vivíamos com Deus e víamos Deus, ou seja, nós tínhamos comunhão completa com esse excelso Deus, com esse soberano Criador, e Ele tinha para conosco e nós tínhamos para com Ele um relacionamento de pai e de filho. E quando nós estávamos na sua excelsa presença, nós éramos semelhantes a Ele, mas éramos apenas personagens espirituais. Deus sempre teve, mas nós, naquele momento, não havíamos ganhado corpos ainda. Diferente de Deus Pai e de Deus Filho. Então, nós víamos Deus, nós vivíamos com Deus, nós contemplávamos a sua majestade e diante da sua majestade foi-nos apresentado o plano de salvação que Deus deu a todos os homens. E nesse plano fomos informados que se nós passássemos por esta existência terrena, que é o segundo estado, no primeiro estado fomos informados que se passássemos pelo segundo estado, nós fôssemos leais a Ele nesse segundo estado e guardasse os seus mandamentos, e guardando assim o segundo estado como guardaremos o primeiro, foi-nos informado que se nós guardasse
aqui o segundo estado, como lá guardamos o primeiro, nós seríamos transformados e teríamos corpos de ossos resplandecentes mais que a luz do sol, a fim de compartilharmos a plenitude do seu reino. Então, recapitulando, no primeiro estado, lá na persistência, foi-nos dito que nós deveríamos passar pelo segundo estado, que é que seríamos provados, teríamos, ganharíamos experiência, teríamos provações e tentações, mas que se fôssemos fiéis, lá no primeiro estado, foi-nos dito que se fôssemos fiéis no segundo estado, nós alcançaríamos o terceiro estado, que é voltar à presença de Deus. Aí você pergunta assim, olha, Thiago, mas se nós vivíamos junto de Deus no primeiro estado, por que Deus ele nos mandou para cá para depois voltarmos a Ele? Não faz sentido, porque nós teríamos que sair para depois voltar. Só que Deus ele não veio como o homem ver. Deus sabia que mesmo que nós já tivéssemos morando com Ele, Ele sabia que é necessário esse segundo estado para que nós ganhássemos experiência. Então, no terceiro estado, a gente volta como viver no terceiro estado, nós voltaríamos a viver com Deus como no primeiro, só que no terceiro estado nós teríamos algo distinto do primeiro. Embora no primeiro e no terceiro estado e ambos viveríamos com Deus, diferente do primeiro estado, no terceiro a gente já teríamos experiência que nós adquirimos então no segundo estado, que é o estado que a gente está agora. Então, o Senhor disse que se nós guardássemos o segundo estado, no terceiro estado nós ganharíamos a plenitude da alegria. Mas, então você pode me perguntar assim, mas Thiago, o que aconteceu no primeiro estado? No primeiro estado ocorreu um grande conselho, e nesse conselho foi nos dado a apresentação do plano eterno de Deus, e chegamos e o nosso Pai Celestial Deus disse que chegou a hora de nós virmos a essa terra.
Só que no primeiro estado, antes de nós vir à Terra, o Senhor mostrou passo por passo do que aconteceria se viéssemos nesse estado. E a fim de poder um dia atingiríamos a perfeição, foi nos dado saber que receberíamos um tabernáculo ou um corpo de carne e ossos e que teríamos que passar pela mortalidade, ou seja, esse segundo estado, onde aqui seríamos provados e testados para que nós pudéssemos nos preparar para a exaltação do terceiro estado. Aí você pode me dizer assim, mas por que a gente perdeu de aqui passar? Você pode perguntar assim, mas por que nós teríamos que passar pelo segundo estado se no primeiro estado nós já estávamos com Deus? E você está certo. Só que no primeiro estado nós não tínhamos a plenitude ainda. Então, por isso que para nós chegarmos à plenitude de Deus, nós teríamos que passar pelo segundo e chegar ao terceiro estado. E foi nos dado a entender que na presença do nosso glorioso Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai que possuía um glorioso corpo tangível de carne e ossos, resplandecente como o sol, que na qualidade de espíritos que éramos no primeiro estado, estávamos num estado muito inferior ao dele. Ou seja, mesmo que eu tô com um problema no nariz, por isso que eu tô falando devagar. Vocês estão entendendo qual é a diferença do primeiro e do terceiro estado? É o seguinte, mesmo que no primeiro e no terceiro estado nós estávamos, vamos estar com Deus, no primeiro estado nós não tínhamos chegado à plenitude de todas as coisas. É por isso que mesmo nós estando na presença de Deus, nós precisamos vir a Terra ganhar experiência, porque nós só chegaríamos à plenitude de todas as coisas se nós guardássemos o segundo estado, certo? E nesse conselho que foi
realizado na persistência disse que nós estávamos, mesmo estando com Deus, nós estávamos num período muito inferior ao dele. E então foi-nos dito que nós precisaríamos voltar, passar por esse estado, pelo segundo estado, o estado terreno, e daí que nós então faríamos, ou assim, nós ganharíamos experiência para viver no segundo estado, nós ganharíamos a experiência para que então nós chegássemos ao terceiro estado com a experiência que chegamos no segundo e pudéssemos ser semelhantes a Deus. No primeiro estado, os espíritos foram instruídos a respeito da mortalidade, ou seja, na pré-existência, todos que ainda não tinham o segundo estado, portanto, nem o terceiro, eles foram instruídos que a vida mortal que nos é prometido, nós também obteríamos depois que passássemos pelas provas e tribulações com o corpo glorificado. Com o corpo glorioso, desculpa. Exatamente como o de nosso Pai, ou seja, esse estado que é o segundo que nós estamos aqui na Terra serve para que nós possamos conhecer mais de Deus, ganhar a sua sabedoria, a sua força, o seu discernimento, e para que pudéssemos ser como Deus. Não ser como Deus no sentido de querer nos igualar a Ele, mas no sentido de amá-lo de todo o nosso coração. E talvez sim, um dia poder ser como Deus é. Agora, antes andávamos pela visão, mas agora viria um período de provação. O Senhor disse que no primeiro estado, lá na reunião, desculpa que eu tô gripado, reunião, lá no primeiro estado, o Senhor disse que quando nós viéssemos para o segundo estado, nós passaríamos por experiências para que nós pudéssemos evoluir. Será que é o meu primo?
B é você, Bernardo. Bernardo é você. Ah, tá. Entendi. Então no primeiro estado. Então quem é você, meu querido? Então no primeiro estado foi decidido que nesse segundo estado nós passaríamos por provações e nós não poderíamos voltar a viver habitar na presença de Deus, mas teriam que tomar um lugar em alguma outra esfera onde seríamos abençoados de acordo com suas obras e ignorante limitados em seus privilégios. Ou seja, no nosso primeiro estado, nós fomos ditos que o Senhor, Ele nos levou, nos deu a vida. Gente, eu não vou conseguir continuar, meu nariz também, mas eu quero dizer que no segundo estado, que é esse que a gente está, nós estamos cumprindo aquilo que foi preordenado no primeiro estado, no estado da pré-existência. Então, na pré-existência do homem, Deus preordenou que nós pudéssemos ser iguais a Ele, certo? E pudéssemos viver com Ele no terceiro estado. Isso foi preordenado tudo no primeiro estado, para que nós pudéssemos fazer obras no segundo estado e voltar a viver com Ele no terceiro estado. O plano de salvação, ele também foi nos apresentado na pré-existência, ou seja, Deus, ele tinha um plano, e este plano foi nos dito qual era o plano lá na pré-existência. Já uma questão, porque eu não me lembro, porque você passou por um véu chamado véu de esquecimento, que quando você fez a transição da vida passada para essa vida, você passou o que aqui chamamos de, essa transição chamamos de nascimento. Você esqueceu na passagem de ambos os estados, na transição do primeiro para o segundo estado, você esqueceu o que você viveu no primeiro estado. É por isso que você não se lembra das promessas feitas
e da sua vida no primeiro estado. Por isso que nem eu nem você lembramos desta grande reunião, mas é o que a Bíblia nos ensina. E lá nesse seu primeiro estado foi nos apresentado o plano de Deus e foi nos dito que depois que passássemos pela provação da mortalidade, teríamos uma exaltação maior. Ah, tá, entendi agora. Deixa eu aprovar aqui seu comentário, peraí. Aí. Legal. Legal. Qual é seu nome? B. Qual é seu nome? Então, nós, e aí nesse estado foi nos dito que por meio da ressurreição, por intermédio da ressurreição que seria efetuada através da expiação do Filho unigênito, ou seja, de Cristo, foi nos dito que por meio da ressurreição, da expiação, desculpa, nós teríamos a salvação. A obra de Cristo Jesus foi uma obra para nos dar o primeiro, a salvação no segundo estado, para que nós pudéssemos ir até o terceiro. Gente, ninguém tá batendo a meta aí das rosinhas, 9 rosinhas, por favor. Então, a Marcinha já botou ali uma rosa, obrigado. Então, na ressurreição, a ressurreição de Cristo nos deu e da Vila-do-Leste nos deu a ressurreição de Cristo nos proporcionou que nós pudéssemos viver na presença de Deus novamente. Então não havia. Gente, eu não vou conseguir continuar, meu nariz está muito ruim. Mas nós continuamos na aula que vem, certo? Só para arrematar aqui que nosso primeiro e segundo estado foi nosso primeiro estado foi preparado, foi nosso primeiro estado foi preparado. Nosso primeiro estado foi uma preparação para esta vida. E esta vida é uma preparação para o terceiro estágio. É uma ordem de fatos que discorre
no plano da redenção. Me desculpa, eu queria continuar, mas não dá, meu nariz não tá deixando. Que Deus abençoe sua vida. Fique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar para nosso querido Espírito Santo. Amém. Vamos orar para nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos sai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Deixa eu só concluir uma coisa aqui. Eu vou tentar concluir. Nesse segundo estado, é necessário que nós não foram ditos nos dito que nós não poderemos voltar a habitar na presença de Deus, né? Se nós não fôssemos santificados e lavados pelo sangue de Cristo, mas teríamos que tomar um lugar ou alguma outra esfera onde seríamos abençoados de acordo com nossas obras e igualmente limitados em seus privilégios. Ou seja, foi-nos dito que somente se fôssemos salvos por Cristo, é que nós poderíamos voltar a viver com Deus. Deus. O plano de salvação estava no posto nos apresentado na pré-existência, onde se grande o conselho dos céus foi-nos passado e apresentou-lhes um plano pelo qual deveríamos ver essa terra participar de um corpo mortal, ou seja, um corpo físico, passar pela provação da mortalidade, e a ideia de passar pela mortalidade seria participar de todas as vicissitudes da vida terrena, pelo qual ganharemos experiência e, através do sofrimento, da dor, da tristeza, da tentação, da aflição, da traição, e nós depois, se fôssemos fiéis e
confessássemos o nome de Cristo, nós teríamos a vida eterna no reino de Deus. Então seríamos semelhantes a Ele. Não havia nenhuma outra maneira de conseguirmos a experiência e o conhecimento a não ser haver esta vida mortal e o recebimento de um corpo físico é essencial para que pudéssemos ser exaltados no reino de Deus. E aí depois a gente vai falar qual era o nome, qual foi o hábito, como se deu o hábito e o processo dele na pré-existência. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e voltamos na aula que vem. Esta foi só uma introdução para a gente falar no primeiro e segundo estado. Eu queria ficar mais feliz. Meu pai da Melanie não tá deixando. Desculpe. Depois eu volto. Quando a gente estiver melhor. Mas enfim, nosso primeiro estado foi muito importante. Porque lá foi nos dito o que precisamos para viver aqui, certo? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, reino e a glória para sempre. Amém. Afinal, é cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Que Deus abençoe. Espero que tenham gostado da nossa aula. E se você ainda não é membro aqui da nossa comunidade, eu te sugiro que você torne-se membro, ok? Aqui você terá alguns privilégios que os seguidores normais não têm. Também que se inscreva. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Fui. Até a próxima. Não pare a leitura da lei hoje também. Que Deus abençoe.